Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Você que está aí no seu lar, na sua casa, você também tem liberdade de abrir a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 33. Uma alegria, uma satisfação estarmos na casa do Senhor, entrarmos no seu lar nesta noite para ministrarmos a palavra do Senhor Jesus às suas vidas. Êxodo, capítulo de número 33, verso 18, diz assim a palavra do Senhor: Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Repetindo, então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Amém. Podeis tomar o vosso assento, os que estão. Meus irmãos, eu estava meditando em uma palavra para ministrar aos nossos corações nessa noite, e o Senhor me levou a esta passagem bíblica, onde nós encontramos aqui Moisés dialogando com Deus Todo-Poderoso, aquele mesmo Moisés que viu o Senhor tirar o povo do Egito com a mão forte, aquele mesmo Moisés que viu a água vertendo da rocha, aquele mesmo Moisés que viu todas as pragas sendo lançadas sobre o povo do Egito para que o povo escolhido pelo Senhor fosse resgatado, aquele mesmo Moisés que viu a coluna de fogo à noite esquentando, acalentando o povo no deserto, como também aquela grande nuvem que trazia sombra quando o sol estava causticante. O mesmo Moisés que presenciou tantos milagres, que viu o Senhor operar tantas vezes, este mesmo Moisés se apresenta agora diante de Deus e simplesmente diz: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Isso me chamou a atenção, irmãos, porque Moisés conversava com o Senhor frente a frente, porque Moisés falava com o Senhor cara a cara, como diz a Bíblia, porque Moisés presenciou o poder do Senhor Jesus sendo operado, porque Moisés presenciou os milagres de Deus sendo operado pela nação de Israel. Agora se apresenta diante de Deus e simplesmente clama a Ele: Deus, rogo-te que me mostres a tua glória. Aqui, meus irmãos, eu começo a observar um homem que, mesmo presenciando tudo isto que eu acabei de falar, não se contentava por menos. Ele queria mais de Deus, ele queria mais do Senhor, ele queria ver a glória do Senhor manifesta. Ele não se contentava simplesmente em ver aquilo que já tinha visto. Isto me chamou a atenção, irmãos, porque este deve ser o desejo de cada cristão. O cristão não pode se conformar com a vida que leva, o cristão não pode se conformar como está, mas ele precisa buscar mais do Senhor, ele precisa buscar mais de Deus. Nós não podemos nos contentar, irmãos, em simplesmente vir à igreja ou estar na nossa casa e não sentirmos a glória dEle, não sentirmos a presença dEle, não vemos Ele operar em nossas vidas. Precisamos ter o desejo na nossa alma de buscar mais do Senhor, de querer mais do Senhor. Assim, no Salmo de número 42, o salmista diz: assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia por ti. Não, irmãos, ele não se contentava com pouco, ele buscava mais de Deus, ele buscava mais do Senhor, ele queria mais de Deus. E talvez este é um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje. Muitos já se acostumaram a viver sem a presença.
Muitos se acostumaram a vir na igreja e voltarem para casa como entraram. Muitos já se acostumaram a viver uma vida medíocre diante do Senhor nosso Deus. Mas hoje eu vim nesta noite dizer, irmãos, não se contentem com pouco, mas busquem mais do Senhor nosso Deus. Busquem mais do conhecimento. Busquem mais da presença, busquem mais do Espírito, busquem mais da visão do Senhor. Muitos já se contentaram a não ter o Senhor falando contigo. A palavra do Senhor diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: por isso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já dormem. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo não falava de pessoas que já morreram, mas o apóstolo Paulo falava de irmãos em Cristo Jesus dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor. Agora você já imaginou você viver por anos e não sentir mais a presença de Deus? Você já imaginou você viver por anos e não falar mais em línguas? Você já imaginou você viver por anos e não ver mais a glória manifesta do Senhor, os milagres sendo operados, a glória invadindo a casa? Como seria tão triste nós vermos e vivermos uma vida fria diante de Deus. Como é ruim nós pregarmos um Deus que é poderoso, mas não vemos o seu poder. Pregarmos um Deus que cura, mas não vermos os milagres. Pregarmos um Deus que liberta, mas não vermos mais a libertação. Pregar um Deus que transforma, que muda, mas não vermos isso acontecer. Mas muitos já não veem mais. Por quê? Porque já estão fracos, porque já estão doentes, porque já estão dormindo na presença de Deus. Dormindo. Sabe, irmãos, não podemos nos conformar com este mundo, não podemos nos conformar com a vida que levamos, mas precisamos buscar mais do Senhor, buscar mais de Deus, porque Deus tem muito mais para cada um de nós. A palavra do Senhor diz que aquilo que nós não imaginamos, não pensamos, não desceu ao nosso coração, é o que o Senhor Todo-Poderoso tem reservado para cada um de nós, para a sua igreja. Mas você precisa querer que isso aconteça na sua vida, querer, almejar, buscar. Eu me lembro que quando alguém aceitava Jesus, pastor Jomar, na outra semana ele já estava de terno e gravata na porta da igreja, porque ele queria mais. Ele queria mais conhecimento, ele queria fazer mais, ele queria servir mais. Mas o que nós encontramos hoje são pessoas cada vez buscando menos, querendo menos, tendo menos frios. A lâmpada parece que já quer se apagar. Parece que já quer se apagar. Sabe, irmãos, diz a palavra do Senhor que enquanto o sacerdote Eli dormia, Samuel começou a ouvir a voz de Deus. Mas é interessante porque a palavra do Senhor diz: enquanto as lâmpadas ainda estavam acesas, o Senhor falou a Samuel. Enquanto as lâmpadas ainda estavam acesas. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz: buscai enquanto se pode achar. Enquanto as lâmpadas ainda estão acesas, a oportunidade para buscarmos mais, a oportunidade para irmos atrás. Precisamos correr ao encontro do Mestre Jesus. Enquanto
as lâmpadas estavam acesas, o Senhor falava a Samuel, e Samuel não compreendia, Samuel ainda não entendia. Por quê? Porque ainda ele estava no templo, servindo no templo, fazendo as coisas do templo, mas ainda não conhecia as coisas de Deus. Aonde eu quero chegar? Tem pessoas que vêm na igreja, fazem as coisas do templo, sentam como as coisas do templo, fazem como todos fazem, mas ainda não conhecem o poder e a glória de Deus. Ainda não conhecem. Mas quando o sacerdote Eli, que já conhecia as coisas de Deus, entendeu que Deus chamava o menino, e aí ele orienta aquele menino dizendo: olha, quando você ouvir a voz, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Por que ouvir? Por que não sentir? Porque o sacerdote diz: ouça o que ele tem para falar, e não simplesmente sinta a voz do Senhor. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. O problema é que muitos já não estão ouvindo mais. Muitos já não estão escutando mais. O Senhor tem falado todos os dias, o Senhor tem falado todos os cultos. Porque não há milagres? Porque não escutam mais. Porque não há transformação? Porque não escutam mais. Porque não há renovação? Porque não escutam mais. O Senhor está bramando todos os cultos, mas muitos já não ouvem mais a voz do Senhor. Onde está o problema? Na igreja? No pastor? Não. O problema está que muitos estão fracos, doentes ou dormindo. Fracos, doentes ou dormindo. Então o que nos falta, pastor? Nos falta convicção. Convicção de quem nós somos, de quem nós servimos e para onde nós vamos. Convicção, irmãos. Nós vivemos um período de pandemia e muitos se comportam desesperadamente como o mundo está desesperado. Mas nós temos algo que o mundo não tem, que o mundo não pode oferecer. Nós temos alguém que nos prometeu uma vida muito melhor do que essa que nós temos. Nós temos alguém que foi preparar morada no céu para cada um de nós. Nós temos a esperança. Então, se temos a esperança, porque muitos se desesperam, porque muitos ficam ali aturdidos dentro de casa com medo, saiba que Deus é o nosso ajudador. Deus é o nosso ajudador. Se o Senhor não for conosco, em vão vigia a sentinela. Convicção. Quando eu olho ou vejo acerca de convicção, o Senhor me leva às palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Convicção. Alicerce, e só há uma maneira de termos alicerce sobre as nossas vidas, é buscando a palavra de Deus, é buscando esta palavra. Eu não vou ter alicerce assistindo Netflix, eu não vou ter alicerce navegando na internet, eu vou ter alicerce navegando no rio da palavra do Senhor. Quanto mais nós lemos, mais nós mergulhamos no coração de Cristo.
mais nós nos enchemos da sua presença. Sabe, irmãos, antigamente nós víamos os irmãos chegando na igreja já com os olhos em lágrimas, sentindo a presença de Deus. O pregador pregava 5 minutos e o povo já estava se derramando na glória do Senhor. Não, porque ele já veio cheio lá na casa dele. Mas hoje parece que a botija está vazia e o pregador precisa pegar 1 hora, 2, para ver se consegue encher algumas botijas. Sabe, irmãos, o trabalhar do Senhor não é simplesmente aqui, mas o trabalhar do Senhor começa na sua casa. Na sua casa. Ontem eu estava ali na casa do nosso irmão Bruno, ministrando a palavra ali no lar, e eu exemplifiquei justamente isto, que a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo começou no lar, começou em 4 paredes, com poucas pessoas. E quando eu exemplificava a questão daquela viúva que perdeu o seu esposo e não tinha nada, iria perder os seus filhos para serem servos, o profeta chegou diante dela e simplesmente diz: olha, o que é que você tem em casa? Porque a nossa vida espiritual começa na nossa casa. É lá onde você tem a sua esposa, os seus filhos. É lá onde verdadeiramente você mostra quem você é. É lá que começa o agir de Deus na sua vida. Na igreja, simplesmente o Senhor corrobora com aquilo que já está em você. Já está. Quando o Senhor chega para Gideão, Ele não diz: olha, Gideão, eu vou te preparar para a guerra. Não, vai nessa tua força, já está em você, já está aí dentro. E é isto que a palavra do Senhor nos revela. Aquilo que precisamos para vencer nesta vida, Deus já colocou dentro de você. Basta começarmos a colocar em prática. Convicção. A convicção, meus irmãos, nos leva a permanecer. Sabe, é aquela história de quando você vê algo acontecendo e muitos começam a se desesperar, você diz: calma, espera mais um pouquinho que você vai ver o que vai acontecer. Por quê? Porque você já tem a certeza, você já viu, você conhece, você tem a certeza. A convicção fala de certeza. Você sabe o que lhe espera, você sabe o que vai acontecer, não tem outro resultado, não tem outra expectativa. Aquele que vive na visão e na promessa do Senhor Jesus já sabe o que lhes aguarda, porque a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Então aquele que realmente tem convicção em Cristo Jesus não aguarda outra coisa senão a vitória, porque já foi nos dada. Já foi nos dada. Mas a convicção, ela nos leva a permanecer. Romanos capítulo 8, verso 35, continuando, o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. O apóstolo Paulo fala de situações que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia. Nós vamos enfrentar tribulação, nós vamos enfrentar angústia, nós vamos enfrentar perseguição, nós vamos enfrentar fome, peste, nudez, perigo. Nós vamos ser perseguidos, mas isto não nos separará do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não nos separará. Sabe, irmãos, quando a palavra de Deus fala uma palavra como esta, eu começo a me alegrar. E ele continua dizendo, como está escrito: por amor de ti. Por amor de ti.
somos entregues à morte todo dia. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Olha, a minha condenação era a morte, o resultado final da minha vida era a morte, mas todos os dias quando eu abro os olhos eu vejo que Jesus me deu a vida mais um dia, que Jesus me concedeu a vida mais um dia, e se estou vivo com Cristo Jesus mais um dia, vivo para a glória dEle, vivo para exaltar o nome dEle, vivo para Ele. Somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas de todas estas coisas somos mais do que vitoriosos. O apóstolo Paulo nos revela a maior expressão de amor, porque sempre foi uma questão de amor. Tudo o que Deus fez por nós, Ele fez por amor. Se Ele nos abençoou, foi por amor. Se Ele nos corrigiu, foi por amor. E o amor dEle tem invadido a cada um de nós. Sempre foi uma questão de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sempre foi uma questão de amor. O que me leva a entender que eu fui escolhido por Deus, você foi escolhido, chamado por Deus, porque Ele te amou. Ele te amou primeiro. Não foi eu, não foi você que amou o Senhor e buscou a Ele, não. Ele nos amou primeiro. Ele se entregou primeiro. Ele se doou por mim e por você. E simplesmente hoje Ele nos dá a oportunidade de retribuir esse amor. Retribuir. Ele nos escolheu para ser chamado de seu filho por amor. Ele nos escolheu para ser herdeiro de uma promessa por amor. Se nós estamos vivos, se você está vivo aí no seu lar, é porque é por amor dEle, o amor dEle que nos tem mantido em pé. O amor, sabe, irmãos, se por amor Ele nos deixou uma promessa, precisamos entender que para se cumprir esta promessa em nossa vida, é necessário uma atitude minha, uma retribuição minha, algo que eu preciso fazer. Sabe, o Senhor por amor te separou, te escolheu, reservou a sua vida, te deu um propósito, uma definição, te deixou uma promessa, mas Ele deixou muito claro: se eu te escolhi, você é meu e não é mais do mundo, você é da graça e o mundo não tem mais poder sobre você. Se eu sou de Cristo e não sou mais do mundo, eu preciso começar a viver o sonho que Cristo sonhou para mim. Eu preciso começar a viver o propósito de Deus para mim. Eu preciso começar a viver a vida do Senhor em mim. Eu preciso ser mais de Cristo a cada dia e menos do mundo. Se eu sou mais de Cristo, eu começo a me importar muito mais com as coisas de cima do que com as coisas do mundo. A palavra do Senhor diz que o Espírito vivifica, mas a carne mata. Chegará o dia que nós vamos morrer completamente para este mundo, mas vamos estar vivos por Cristo Jesus nas mansões celestiais. Esse é o nosso propósito. Sabe, irmãos, quando eu vivo no Espírito, eu procuro despertar o desejo de estar com o Senhor. O desejo de estar com o Senhor. No Salmo de número 51, verso de número 10, o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances para fora da tua presença e não retires de mim o teu
Espírito. Quando eu vivo no Espírito, eu desperto o desejo de buscar mais o Senhor. Se você já não sente mais o desejo de estar com o Senhor, de viver a plenitude de Deus na sua vida, de buscar a sua sabedoria e o seu conhecimento, se você já não tem mais esse desejo, é porque talvez o mundo já está tomando conta da sua alma. Ah, pastor, começam a vir as desculpas, porque está muito frio e aí eu não vou para a igreja, porque está muito quente, aí eu não vou para a igreja, porque está chovendo e eu não vou para a igreja, porque vai ter um jogo importantíssimo na televisão, eu não vou na igreja, porque tem uma festa de fulano, eu não vou para a igreja, e eu começo a relativizar todas as coisas. É porque eu já não vivo mais a vida que Deus criou e preparou para mim. Eu começo a viver a minha vida no mundo e nesta terra, mas aquele que vive no Espírito tem o desejo de estar na presença de Deus. Não é o que o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, irmãos, é alegria, é contentamento na alma. Você já sai da sua casa cheio, você já sai da sua casa renovado, transbordando de alegria, porque você sabe que está indo ao encontro de Jesus. Você já sabe. Você está vivendo no Espírito. Quando nós vivemos perto do Senhor, quando nós nos aproximamos dEle, nós começamos a ver que não somos nada em nós mesmos, que nós não podemos nada, que nós somos indignos, infiéis, porque a presença do Senhor Jesus traz à tona toda a nossa incredulidade, toda a nossa infidelidade, todos os nossos erros. Este é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus não é para massagear o nosso ego. O Evangelho de Cristo Jesus não é para te colocar lá em cima, mas o Evangelho de Cristo Jesus é para te confrontar nos seus erros, nas suas necessidades, para que você melhore, para que você corrija, para que você entre no caminho que Deus preparou para você. Vocês lembram que Jesus entrou no templo, começou a pregar a palavra, e eu não estou falando de um pregador qualquer, eu estou falando de Jesus pregando a palavra, e as pessoas começaram a ir embora. O sermão estava duro, a palavra estava dura, mas não era a palavra que estava dura, e sim as dificuldades, os problemas e aquilo que confrontava a cada um naquilo que eles precisavam ouvir. Quando o Senhor simplesmente revela aquilo que precisamos ouvir, isto nos choca, isto nos confronta. E quando nós temos convicção do Deus que nós servimos, nós não fazemos como muitos que vão embora. Você já viu aquele crente que pula de galho em galho, cada 6 meses ele está numa igreja? Por quê? Porque a cada 6 meses uma palavra foi dirigida e algo incomodou ele, ele muda de igreja. Porque ele não quer ser transformado, ele não quer ser renovado, ele não quer mudança na sua vida. Aqueles que querem a mudança do Senhor, têm que também querer a correção do Senhor. E aí Jesus chega diante dos discípulos de Pedro e assim por diante, e diz: olha, vocês também não querem ir embora? Não querem acompanhar os demais? Não querem seguir a maioria? Porque não é assim, tem muitos que seguem o fluxo, que não têm uma opinião própria, que não têm uma convicção própria. Diante de Deus ninguém vai carregar a cruz de ninguém, cada um tem que carregar a sua própria cruz. E aí Pedro olha para Jesus e diz: para onde iremos nós? Pedro não diz que a palavra estava boa, Pedro não falou: não, o sermão está espetacular, não. Pedro também concordava que a palavra estava dura,
mas ele compreendia, ele tinha convicção. Então ele olha para Jesus e diz: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Não importa se a palavra machuca, não importa se a palavra dói, significa que Deus está trabalhando, que Deus está moldando, que Deus está quebrando o barro, mas vai ficar bom, vai ficar bom, vai ficar muito melhor. Vai ficar muito melhor. Quando nós nos chegamos diante do Senhor, nós começamos a ver as nossas falhas, os nossos defeitos. No Salmo de número 40, verso 17, o salmista diz: mas eu sou pobre e necessitado, Senhor, contudo, cuida de mim. Cuida de mim. Sabe, não é o governo que vai cuidar de você, não são os de fora que vão cuidar de você, é o próprio Senhor que cuida de cada um dos seus. Ele provê todas as coisas, e ainda que ele tenha que movimentar o inferno para fazer algo na sua vida, ele tem poder para isso, porque é dado poder nos céus e na terra nas suas mãos. É ele que levanta, é ele que abate, é ele que constrói, mas também é ele que destrói, se for por amor a ti. Por amor. Quando eu chego até a presença do Senhor, assim como o salmista revelou, eu vejo o quão sou dependente de Deus. O quão sou dependente de Deus. Depender do Senhor. Sabe, quando nós éramos crianças e vivíamos na casa dos nossos pais, e o pai pagava todas as contas, nós éramos dependentes dele. É assim que somos considerados dependentes. Só que quando nós somos dependentes do pai e da mãe, quem dava as regras era o pai e a mãe, quem determinava as coisas era o pai e a mãe. Quando somos dependentes, nós aprendemos a obedecer. Diz a palavra do Senhor que quão próximo estamos dele, somos dependentes dele. Se eu dependo dele, eu preciso dar ordem dele, eu preciso ouvir a voz dele, eu preciso obedecer a ele. Quando eu sou dependente, eu compreendo que eu sou servo dele, que eu fui criado para servir a ele. Servir significa dizer que eu preciso fazer aquilo que o meu Senhor quer de mim. Mas sabe o que é interessante? Que quando Jesus ensinava aos seus discípulos, ele ensinou muito bem os seus discípulos a serem servos. Talvez a maior lição que Jesus poderia deixar aos seus discípulos é aprender a servir. Até na última ceia, o Senhor Jesus pega uma botija de água e vai servir, vai lavar os pés, vai entregar o pão, vai entregar o cálice. Sabe, ele mostra, ele nos dá uma lição do que é realmente servir. Mas não é servir de qualquer maneira, é servir por amor. Vocês lembram da época da escravidão, que quando o Senhor amava muito o seu escravo, ele lhe dava uma carta de alforria, ele libertava o seu escravo. Mas o sentimento era tão recíproco entre escravo e o seu senhor, que o escravo não ia embora. O escravo continuava servindo o seu senhor, não por obrigação, mas por amor a ele. Sabe, irmãos, hoje nós servimos ao Senhor, não por obrigação, não porque somos escravos, mas nós amamos o Senhor de corpo, alma e espírito. Isso nos impede a continuar servindo a ele em qualquer circunstância. Servir ao Senhor. Como é triste, irmãos, nós estarmos em um ambiente onde eu não possa oferecer nada ao Senhor, nada.
Eu não consigo olhar para a minha vida e não ter nada a oferecer ao Senhor. Todas as vezes que eu chego na casa do Senhor, eu digo: Senhor, prepara algo para mim poder servir a Ti, para eu poder fazer algo a Ti. Oh Senhor, que seja com o meu instrumento, que seja com a minha voz, que seja varrendo a Tua casa, não importa, eu preciso Te servir, porque eu lhe amo demais, Deus, para ficar sem Te servir. Quando você serve por amor, você não se importa com o que falem de você, você não se importa com as setas que são lançadas, você não se importa com o que acontece, você não quer reconhecimento, tanto faz o que acontece, porque você sabe que você está servindo por amor a Deus e não reconhecimento humano, e não por aplausos, e não por multidões. Sabe, irmãos, quando começou toda esta pandemia, que nós começamos o culto online, e que nós sentamos para organizar os cultos, eu disse para alguns que iriam dirigir os cultos: olha, talvez a maior dificuldade que nós vamos encontrar é de simplesmente ministrar para ninguém. Você olhar a igreja e não ter ninguém sentado, e não tem ninguém lhe olhando. Sabe, irmãos, porque se tiver uma alma, uma pessoa sequer, o seu espírito já se alegra, porque nos dá a impressão de que alguém está ouvindo. Mas nós sabemos que com o avanço da tecnologia, nós temos centenas e milhares de pessoas que nos escutam agora, ainda que eu não possa te ver, ainda que eu não possa tocar nas suas mãos e cumprimentá-lo com a paz do Senhor, mas eu sei que o meu Deus está te visitando neste momento e nesta hora, porque tem amor na sua alma por Ele. Aleluia. Se eu dependo de Deus, eu sou servo, e se eu sou servo, eu preciso fazer o que Ele quer que eu faça. Gálatas capítulo 2, verso de número 19, a palavra diz: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, na qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo sabia, o apóstolo Paulo tinha convicção do que realmente é servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Fui chamado para servir, eu fui chamado para viver a vida de Cristo nesta terra. Viver a vida de Cristo. E quando Cristo vive em mim, aí os meus olhos se abrem, e eu começo a entender que eu estou nesta vida, pastor João, apenas de passagem. Apenas de passagem. O bilhete, irmão Luiz, já está comprado. O bilhete Jesus comprou na cruz do Calvário. Já está garantida a minha viagem. O Senhor já garantiu na cruz do Calvário um lugar para mim. Eu sei que o meu Redentor vive e que vai se levantar e vai buscar a sua igreja. E aí lá não tem sofrimento. E aí lá não tem mais dor. E aí lá já não tem mais peste. E aí lá já não tem mais ataques do inimigo sobre as nossas vidas. Aí lá já não tem mais Satanás que se levante contra nós, porque estaremos reinando com o Senhor, adorando ao Senhor Jesus, vendo os querubins e os serafins, vendo os anjos adorarem, cantando naquele lindo coral, assim como João viu aquela visão maravilhosa. Ali nós estaremos. Um lugar melhor nos espera. Um lugar melhor nos espera.
Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 31, que diremos, pois, destas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode vir seta de Satanás, pode se levantar o inferno, o demônio pode estar na terra, Deus é maior sobre a nossa vida. Deus é maior. Deus é maior sobre nós, aleluia. Aí esta palavra me levou a refletir, irmãos, a que preço vivemos o Evangelho de Cristo nesta terra? A que preço? Porque se qualquer coisa desvia a minha atenção, se qualquer problema faz eu parar, se qualquer tribulaçãozinha faz eu ficar parado em casa sem fazer nada, se qualquer peste que aparece, eu já me esqueço do Deus que morreu por mim. A que preço tenho vivido o Evangelho de Cristo Jesus? Sabe, irmãos, ainda que se levante alguém e diga: se você falar de Jesus, vai ser condenado à morte, se você pregar o Evangelho, vai ser açoitado, se você falar de Cristo, será preso, não importa, porque virá prisões, virão mortes, mas não paro de falar do meu Jesus. Não pare de falar desse Jesus. Não pare de falar deste Cristo, ainda que venham críticas, ainda que lancem tanta sorte de malignidade, não pare de falar de Cristo Jesus. Não pare, não pare, porque esta é a palavra do Senhor. Procure a Ele enquanto se pode achar. Virão dias difíceis, virão dias tenebrosos. A igreja vai ter que se reunir escondido. A igreja vai ter que pregar de uma forma sorrateira. Por quê? Porque Satanás estará solto. Mas nós temos a certeza que se vivermos em Cristo, somos abençoados. Mas se morremos com Cristo, estaremos num lugar ainda melhor. Ainda melhor. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, no verso de número 21, ele diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho, é lucro. Se vivo com Cristo, amém, glória a Deus, maravilha. Mas se morro com Cristo, aleluia, estarei muito melhor, eu creio. Sabe, irmãos, eu preciso entender esta palavra, porque ela toca em mim, dizendo: olha, eu não posso ser crente só quando tudo vai bem, eu não posso ser cristão só quando a maré me leva, eu não posso ser crente quando todos falem bem, mas eu preciso ser crente quando tudo vai mal, quando as setas são lançadas, quando o inferno fica revolto, quando todos nos atacam. Eu continuo levantando a bandeira de Cristo Jesus. Eu continuo sendo cristão. Jó dizia: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Quantos nessa noite estão aguardando a volta do Senhor? Quantos estão aí nos seus lares aguardando a Cristo? Então, minha irmã, meu irmão, não tenha medo da morte, não tenha medo da praga, não tenha medo das setas. Maior é Jesus que está contigo. O profeta Abacuque, no capítulo de número 3, no verso de número 17, expressa muito bem tudo isso. Porque ele dizia: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Se Deus fizer, Ele é Deus,
Se não fizer, Ele é Deus. Se a doença vir, Ele é Deus. Se for curado, Ele é Deus. Ele sempre continuará sendo o nosso Deus. Sempre continuará sendo o nosso Deus. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Como é que você tem vivido o Evangelho de Cristo Jesus? Será que você já se acomodou em simplesmente não senti-lo mais agindo em você? Será que você já se acomodou a simplesmente ficar no seu lar e não conviver com seus irmãos? Será que você já se acomodou ou está com tanto medo que já não crê mais que Deus possa te proteger? Será que vivemos encurralados por Satanás, de forma que não conseguimos mais ir à luta, ir à guerra? Esta é a pergunta que eu deixo para cada um de nós nesta noite. Será que é esta vida que eu quero viver? Ou será que eu quero viver Cristo em mim? Então eu vou orar neste momento. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé. Você que está aí no seu lar, nós vamos fazer uma oração. E neste momento peça fortalecimento do céu sobre a tua vida, para que todo medo caia por terra, para que toda tribulação saia, para que todo impedimento caia por terra, para aquilo que tem impedido você de ter uma vida plena diante de Deus seja desfeito, porque só Deus pode nos garantir a vitória. Só Deus pode nos garantir a vitória. Só Deus. Não é um homem, não sou eu, não é nenhum outro pastor, não é nenhum presidente, nenhum político. Porque quando você vive a vida que Deus planejou para você, você simplesmente aceita as decisões dele sobre a sua vida e compreende que nada acontece se Deus não permitir. Aconteceu, exalte a Deus. O momento é bom, glorifique a Deus. Mas as lágrimas vieram, adore a Ele em lágrimas. A palavra do Senhor diz: adore ao Senhor em qualquer circunstância, dê graças a Ele em tudo. Em tudo. Então, se a morte bateu na tua porta, saiba que o dono da morte também é Jesus. Se a enfermidade tem batido a sua porta, saiba que só Ele pode curar. Mas se não curar, não vivemos para ser curado, mas vivemos para ser levados por Ele. Melhor é estar com Ele do que estar neste mundo de tribulação. Tudo isso porque Deus nos amou de uma tal maneira que foi até o Calvário por mim e por você. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive, porque Ele vive, temor não há. Porque mas eu bem sei, eu sei que a minha
conosco. Pai querido, Deus eterno, nós estamos aqui, Senhor, passando por tudo isso que o Senhor está vendo, mas, meu Deus, não vivemos por isso que nós vemos, mas vivemos pela fé de Cristo Jesus na nossa vida, Pai. Sabemos que o Senhor é conosco, sabemos que o Senhor tem nos ajudado, sabemos que o Senhor tem nos conduzido e continuará fortalecendo em tempos difíceis, mas não vamos nos acovardar, não vamos olhar para trás, porque algo melhor nos espera. Senhor, prepara tudo, Pai, prepara tudo, Deus, prepara, meu Deus, porque em breve estaremos aí contigo, em breve, Senhor, estaremos contigo, Deus. Prepara todas as coisas, Deus. Mas se aprover que aqui estejamos ainda por um pouco mais de tempo, nos ajude, meu Pai, nos fortaleça, nos anime, Pai. Queremos ver a sua glória. Mostre-nos a sua glória, mostre-nos a sua glória, mostre-nos a sua glória, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ampare debaixo das suas asas. E ainda que venha um mau tempo, ainda que a tempestade se levante, estaremos guardados e amparados por Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive para sempre.